Nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com Isaías 61. Porque Isaías 61 começa o versículo 1 dizendo: e o Espírito do Senhor estava sobre mim, e ele me ungiu para pregar aos cativos, por liberdade, os que estão em prisão, consolar ou alegrar os contritos de coração, trazer boas novas, boas notícias, pregar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança. Engraçado que o dia da vingança de Deus aqui é alegrar os tristes. Você já pensou que coisa maravilhosa? O dia da vingança aqui não é para o povo, é para o inimigo, porque ele vai alegrar quem está triste de coração. Você já pensou que vingança maravilhosa para nós, hein? E aí, queridos irmãos, não é difícil pregar sobre esse texto, mas ele começa com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E é sobre o Espírito Santo que eu quero pregar nesta noite. O texto que acabamos de ler, em Atos, capítulo 2, começa dizendo que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se o barulho de um vento impetuoso. Por que barulho de um vento impetuoso? Porque a palavra no original, no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, é pneuma. Significa sopro de Deus. No hebraico é ruá, também sopro de Deus. Aquele barulho, aquele vento que desceu do céu estava ali sobre eles, não era nada mais e nada menos do que o sopro de Deus entre eles, trazendo o Espírito Santo. E diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu-se um barulho de um vento impetuoso que encheu o lugar onde eles estavam, e de repente apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo. E diz que aquelas línguas se distribuíram e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu sei que toda a igreja, ou se não toda a igreja, mas pelo menos a grande maioria que sabe que as línguas estranhas que eles falaram ali não são as línguas estranhas que nós falamos hoje, eram outros idiomas. Porque ali tinha pessoas de todas as nações presentes. E o Espírito Santo os encheu e eles falavam nos idiomas de cada nação que ali estava. Se você quer tirar dúvida, você lê o versículo 6, o 8 e o 11 do capítulo 2, que diz que eles falavam e todas as pessoas que estavam ali entendiam na sua própria língua mãe, na sua própria língua materna, do que eles falavam das grandezas de Deus. Não eram as línguas estranhas que nós falamos, porque essas línguas estranhas está descrita em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, e Paulo diz que quem fala em línguas estranhas, propriamente dito, fala em mistério com Deus e ninguém entende, homem nenhum entende. Mas o que eles estavam falando ali, as pessoas entendiam porque eram outros idiomas. É mais ou menos assim para você entender. Imagine que eu estou diante aqui de chineses, japoneses, espanhóis, ingleses, alemães, e eu nunca ter feito um curso na língua de cada um de vocês, de várias nações. Mas o Espírito Santo me enche de uma forma tão poderosa que eu passo a falar nas línguas de todos vocês e todos vocês entendem o que eu estou falando. Foi isso que aconteceu ali. E eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E todos eles entendiam perfeitamente. E de repente, alguns começam a dizer: esses homens estão embriagados, esses homens estão bêbados.
A palavra diz que Pedro, se posicionando, tomou a palavra e diz: varões judeus e todos vocês, todas as nações que habitais aqui em Jerusalém, prestai atenção no que eu vou falar e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia, portanto 9 horas da manhã, se fosse no horário brasileiro, porque a primeira hora era de 6 às 7, a segunda das 7 às 8, a terceira das 8 às 9. Então, se fosse no nosso horário brasileiro, seria 9 horas da manhã. Então Pedro está dizendo: esses homens não estão embriagados, sendo esta ainda 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia, como vocês pensaram. Mas o que está ocorrendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele cita o profeta Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28, dizendo: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Quem está falando não é Joel e não é Pedro, é Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei sinais embaixo na terra e em cima no céu: fogo, fumaça, coluna de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor não é um ano literal. Deus está usando o profeta com uma linguagem simbólica para falar de um tempo de aceitação. Não é um ano literal, mas um tempo de aceitação. E aí, quando a gente lê 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3 diz: e não sabeis, amados, não sejais ignorantes, diz Pedro. Vocês não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia? Portanto, para Deus não há um tempo especificamente. Ele não está falando apenas de um ano, ele está falando de um tempo que para Deus pode ser determinado, para nós não. Porque quando quiseram saber, Jesus Cristo disse: vocês, não interessa vocês saberem, isso é exclusivo do Pai. Esse tempo é o Pai quem vai dizer o dia que vai acabar. É exclusivo só dele. Não vos compete, disse o Senhor, a saber sobre os tempos. Isso é exclusivo de Deus. Não é, sabe, não nos compete isso. É exclusivo de Deus. Então ele está falando aqui de um tempo aceitável antes que venha o grande e terrível dia. Não é um ano literal, mas um tempo determinado por Deus de aceitação. Que se eu tivesse que dizer agora, é o tempo, o ano da graça, que todo homem pode ser salvo. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Nada está na Bíblia por acaso, porque é no dia de Pentecostes. Porque tinha o dia da Páscoa, e depois do dia da Páscoa contava-se 7 semanas, 49 dias, 7 vezes 7, 49, cada semana tem 7 dias, então contava-se 7 semanas, conhecida como a festa de Pentecostes, ou festa das colheitas, ou festa das primícias, ou festa das barracas, como vocês queiram chamar, ou dos tabernáculos. Isso aqui é bom até para a gente explicar. Eu estou dando aqui um breve estudo antes de começar a pregar, porque muitos de nós batemos no peito e falamos que somos pentecostais, mas às vezes a gente não sabe nem o que significa Pentecostes. Muitas das vezes a gente pensa que Pentecostes é falar em línguas, é profetizar, é isso, aquilo, outro. Não é, queridos. A palavra Pentecostes significa 50º dia. Não somente isso, dia de número 50. Só isso e nada mais. Isso é Pentecostes. Porque a festa acontecia durante 7 semanas, 49 dias após a Páscoa. E o dia de número 50 recebia o nome de Pentecostes, ou 50º dia.
E muitos de nós também pensamos que Pentecostes é do Novo Testamento, e não é do Velho. Se você ler Levítico, capítulo de número 23, do versículo 15 ao 21, lá você encontra a festa de Pentecostes. Se você ler Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 9 ao 12, lá também você encontra a festa de Pentecostes. Ou das colheitas, ou das primícias. Se você ler Números, capítulo 26, lá também você encontra a festa de Pentecostes. Porque ela não é do Novo, ela é do Velho Testamento. Agora, a promessa que Deus prometeu aconteceu nesse dia, no dia de Pentecostes. Ao cumprir-se os 50 dias, o Senhor derramou a promessa do Espírito Santo sobre eles. E por que foi nesse dia? Nada está na Bíblia por acaso, minha pastora querida. Porque era colheita. E a primeira pregação de Pedro, Deus escolheu quase 3.000 almas. Nada está por acaso na palavra. Tudo tem uma simbiose, um enlace. Tinha que ser naquele dia, porque ali era a festa das colheitas. E Deus começou a colher logo 3.000 almas naquele dia, na primeira pregação de Pedro. Porque começa o ano aceitável do Senhor. Oh, louvado seja o Todo-Poderoso. Isso é ano aceitável, ano de salvação, tempo de graça. Quase 3.000 almas se rendem na pregação de Pedro. Mas o que tem me chamado a atenção é que há mais de 2.000 anos, não estou falando nem dos dias de Joel, estou falando do Senhor para cá. Está tão claro aqui a promessa. Quero dizer que o que vou pregar aqui nesta noite, não, Deus não está me revelando, porque já está revelado. Ele só me deu o entendimento. E eu já ouvi várias e várias pregações sobre esse texto. E sem vaidade nenhuma, porque Deus conhece meu coração, a grande maioria nenhuma fala do que está no texto. Nenhuma. E está tão claro, está tão revelado, está tão explícito, mas parece que a gente não entendeu até hoje, parece que a gente está insensível, ou a nossa percepção é tão pequena, é tão diminuta, que a gente não consegue perceber o que está aqui. O Espírito Santo faz todas as obras em nosso meio. Mas eu quero pregar sobre esta promessa específica, pontualmente sobre ela. E aqui o principal propósito de Deus não é me fazer falar em línguas estranhas, não é nos fazer rodopiar, não é nos fazer revelar, não é nada disso. Embora eu, como pentecostal e como pastor assembleiano, acredito que toda ação do Espírito Santo, meu amigo pastor Divino e minha amiga pastora Elda, venham para cá, vocês não vão ficar aí atrás não, venham tomar um lugar de honra aqui, sentam aqui, são meus convidados, por favor, vem para cá, eu amo vocês, negrona bonita, fica aqui minha querida, os pastores amigos nossos, também são da ADETAG, querido, são pastores da ADETAG, esse seu amigo, né pastor? Já congregaram aqui? Estão congregando agora ali na Vila Dimas, com o pastor. Venham para cá, queridos. Venham para cá. Por favor. É o divino companheiro. Senta aqui, pastora. Por favor. Então, amados, como eu ainda estou na introdução, pontualmente aqui nesta promessa, o que Deus está deixando aqui claro é algo que está tão revelado, mas parece que até hoje a gente não entendeu.
E pontualmente, como eu estava dizendo, o Espírito Santo nos faz, quando o Espírito Santo se manifesta, ele nos faz pular, ele nos faz falar em línguas, tudo isso vem do Espírito Santo mesmo. Eu não estou aqui dizendo que não, porque eu sou pastor assembleano e creio na manifestação do Espírito Santo. Mas aqui nesta promessa, o objetivo não é esse. O propósito não é esse. E está tão claro, e eu vou repetir o que Deus está falando, que Deus vai me dar a graça para pregar. Eu vou repetir o que Deus está dizendo e que ninguém consegue pregar, sendo que está tão revelado e parece que a gente não entendeu. Então eu vou repetir. Diz ele: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O primeiro propósito de Deus em nos encher do Espírito é nos fazer profetizar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O segundo propósito, jovens, é nos dar visões. E os vossos jovens terão visões. O terceiro propósito é nos fazer sonhar. E os vossos velhos sonharão. Está tão claro, está tão revelado, mas parece que a gente não entendeu até hoje. Este é o principal propósito aqui nesta promessa. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E o quarto propósito é: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o ano aceitável do Senhor. Entende como está interligado? E você irá perceber e entender durante toda a ministração que todas as pessoas registradas ou arroladas na palavra como cheias do Espírito eram pessoas que profetizavam, eram pessoas que tinham visões diferenciadas e eram pessoas que sonhavam, porque é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É isso que ele faz na nossa vida. E eu quero começar pelos profetas, já que o primeiro propósito ele diz: e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu quero começar pelos profetas. Por que eles eram chamados de profetas? Porque profetizavam. E por que profetizavam? Porque eram cheios do Espírito de Deus. E eu quero começar nesta noite pelo profeta Ezequiel. Quando nós lemos Ezequiel, capítulo de 37, ele diz: e a mão de Deus estava sobre mim. E ele me levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao derredor daqueles ossos. E perguntou-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ezequiel, na sua humildade, respondeu: tu sabes, ó Senhor. Então Deus lhe diz: então profetiza, filho do homem. Sabe por quê? Porque quem faz o milagre é Deus, mas quem profetiza é quem está cheio do Espírito. Deus hoje quer trazer algo para nós, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Dias difíceis, pessoas assombradas com pandemia, pessoas assombradas com guerra, pessoas assombradas com o novo governo que está indo por aí, é insegurança em tudo. E Deus quer dizer para você nesta noite que nos últimos dias Ele não vai desamparar o seu povo. Nos últimos dias Ele encherá o seu povo com o Espírito. E quando Ele nos encher, a função, o propósito é nos fazer profetizar. Então ele diz para Ezequiel: então profetiza, filho do homem. E Ezequiel disse: enquanto eu profetizava, então ouvi um barulho de ossos que se juntavam com ossos. Então ele disse: cresceram-se os tendões, criou-se a carne e estendeu-se a pele, e tornou-se um exército de bonecos sem vida sobre a superfície, porque ainda não tinha o Espírito, e sem o Espírito não há vida. Aí vem o Senhor pela segunda vez e diz: filho do homem, ainda pode viver esses ossos?
Ele pela segunda vez humildemente disse: tu sabes, ó Senhor. E Deus pela segunda vez diz: então profetiza, filho do homem. Porque eu vou repetir 1000 vezes: quem faz o milagre é Deus, mas quem profetiza sou eu e você. Então profetiza, filho do homem, e diz para o Espírito vir dos 4 ventos e soprar sobre eles. Ele disse: enquanto eu profetizava, segundo o Espírito me concedia que eu falasse, então o Espírito veio dos 4 ventos, entrou sobre ele, e de repente está marchando sobre a superfície um exército poderoso, um povo poderoso, renovado. Este povo é o povo de Deus, é a igreja que Deus está levantando nos últimos dias para marchar com autoridade, para marchar com unção, e o Senhor dos exércitos estará à frente. Nada derrotará. Aleluia. Agora eu preciso que você aprenda uma coisa. Onde foi que Deus mandou Ezequiel profetizar? Num vale cheio de morte. Eu não sei em que vale você se encontrar. Talvez você esteja num vale que você olhe para um lado e para outro e só veja a morte. É neste vale que Deus me trouxe aqui para te dizer: profetiza. Porque profetizar quando tudo está bem, qualquer um profetiza. Difícil é profetizar quando você não vê saída. Difícil é você profetizar quando você está num vale e só vê morte. Aí a gente sai daqui e vai para Gênesis capítulo 22. O Senhor fala com Abraão durante a noite. E diz: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece ele ali como sacrifício a mim. Abraão, obediente, levanta-se ainda pela madrugada, pega alguns servos, leva consigo. Quando chega em certo lugar, ele diz para os servos: esperai aqui, eu e o menino iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí se você ler do versículo 6 em diante, diz que Abraão está levando o cutelo e o fogo, enquanto o menino leva a lenha. Deus tinha falado só com o pai do menino, com Abraão, não tinha falado com o garoto. E de repente, está tudo pronto, fogo preparado, altar pronto, lenha. Aí o menino inocentemente vira-se para o pai e diz: pai, eis o fogo, eis a lenha, eis o altar, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Como você pensa que ficou o coração do pai? O pai sabia que ele era o sacrifício. Abraão está passando a pior prova na sua vida, porque aqui eu estou diante de pais e mães. Se você tiver 10 filhos e Deus te pediu deles, você é capaz de se oferecer no lugar para poupar a vida do teu filho. Mas Abraão está passando uma prova pior do que levar um filho para morrer. Pastor, o que pode ser pior do que levar um filho para morrer? É você ter que matar seu próprio filho. Deus não só pediu, ele disse: você vai me entregar ele como sacrifício, e é você quem vai matá-lo para mim. Que Deus nos livre de tal prova. E aí Deus se refere a ele como único filho, e por muito tempo eu fiquei perguntando isso: por que único filho? Se ele já tinha um filho chamado Ismael, se ele já tinha um filho chamado Ismael com a escrava Agar, por que o Senhor se refere a ele como único filho? E eu pensava: é porque ele é o filho da promessa? Eu pensava: é porque ele é o filho do coração? E esses dias Deus me deu a revelação no capítulo 16 e 17. 16 e 17, gente, sabe por que Deus chama ele de único filho? Porque quando Ismael nasceu, ele não era Abraão, ele era Abrão. Ismael não é filho de Abraão, ele é filho de Abrão. Isso até o capítulo 15, no 16 eu estava lendo ontem. 16 e 17, Deus muda o nome dele de Abraão. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos e ele se chamava Abrão. Quando o Senhor mudou o nome dele, ele tinha 99, 13 anos depois. Mas quando Isaac nasce, ele não é mais Abrão, ele é Abraão. E a promessa não está em Abrão, a promessa está em Abraão.
Por que Deus está chamando o único filho? Se você não entendeu, é porque Ismael era filho de Abraão, Isaque é filho de Abraão. Por isso que ele é único, ele é o filho da promessa, porque Deus não fez promessa para Abraão, Deus fez promessa para Abraão, dizendo: tu serás pai de nações. E quando Ismael nasceu, Sara ainda era Sarai. Quando Isaque nasce, ela também já é Sara. Aleluia, louvado seja Deus. Nada está na Bíblia por acaso. E aí, no meio daquela prova, o menino diz: pai, eis o fogo, eis a lenha, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? No meio da prova, da pior prova da vida, ele profetiza dizendo: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Oh, igreja amada, eu vou repetir 1000 vezes para ver se fica no teu coração. Quem faz o milagre é Deus, mas quem profetiza sou eu e você. Quem profetiza é quem está cheio do Espírito. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Ele está profetizando sobre o filho. Aproveita este momento e profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre o teu casamento, profetiza sobre o teu esposo, a tua esposa, o teu sogro, a tua sogra, o teu genro, a tua nora. Profetiza sobre os teus filhos. Deus proverá para si, meu filho cordeiro. E aí, quando ele diz isto, tem momentos que Deus deixa a gente ir até o limite. Por que Deus não interferiu antes? Deus permitiu ele amarrar o menino, Deus permitiu ele colocar ele na posição e permitiu ele levantar a mão para descer o facão para matar. Por que Deus não interrompeu antes? Tem horas que Deus deixa a gente ir até o limite, e acreditem, tem horas que ele deixa passar do limite. Marta e Maria que digam, mandaram chamar Jesus, ele disse: eu vou deixar passar, vou deixar Lázaro morrer primeiro. Mas mesmo ele deixando passar do limite, ele continua no controle. Ele continua no comando. Ele permitiu que Abraão levantasse a mão. Talvez eu estou falando para pessoas aqui nesta noite que está dizendo: meu Deus, eu já estou no limite. Eu já não aguento mais esse casamento conturbado, eu estou no limite das minhas forças, eu estou no limite da minha fé, eu estou no limite com essa doença que está me contaminando, eu estou no limite. Deus está te dizendo: eu ainda estou no controle, eu não perdi o controle, porque tem horas que ele deixa a gente ir ao limite. Ele permitiu Abraão levantar a mão, e quando ele vai descer, só faltava descer. Talvez você esteja dizendo: só falta isso. Deus está dizendo: é muito tempo para eu agir. Quando ele vai descer a mão, o anjo do Senhor brada e diz: Abraão, Abraão, não toques no menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Se você ler do versículo 11 até o 13, no 13 diz que Abraão olha para trás, e quando ele olha, tem um carneiro preso pelo chifre. Sabe por quê? Porque ele ousou profetizar no meio do vale, na pior prova da sua vida. E pela primeira vez Deus recebeu o nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quer provisão de Deus? Profetiza. Quer provisão de Deus? Se encha do Espírito para ele te fazer profetizar. Porque ele está dizendo: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei e eles profetizarão. Deus nos encheu com o Espírito com o propósito da gente profetizar. E aqui não me tenha como mal educado, e nem é afronta. Mas que Espírito é esse que está na tua vida que não te faz profetizar? Deus mente? Deus não disse que derramaria o Espírito e todos profetizariam? Que Espírito é esse que não te faz profetizar, que não te dá ousadia? Aí a gente sai daqui e vai para outro profeta, Elias. Aí a gente lê 1 Reis, capítulo 17. Aí Elias chega diante do rei Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor,
o Deus de Israel, cujo Deus estou em sua presença. Você tem andado na presença de quem? Ô irmãos, eu pego cada detalhe da Bíblia. Eu leio a Bíblia garimpando. Ele diz: tão certo como vive o Deus de Israel, cujo Deus estou em sua presença. Você tem andado na presença de quem? Se você está na presença de Deus, você precisa ter ousadia. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cujo Deus estou em sua presença, que não vai descer chuva nem orvalho, segundo a palavra que sai da minha boca. Você entendeu? Ele não disse segundo a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse segundo a palavra que sai da minha boca. Por quê? Porque é Deus quem faz o milagre, mas quem profetiza é quem está cheio do Espírito. Ele não disse segundo a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse segundo a palavra que sai da minha boca. Ele está dizendo de outras palavras: é Deus quem vai fazer o milagre, mas quem profetiza sou eu. Oh, aleluia, louvado seja Deus Todo-Poderoso. Segundo a palavra que sai da minha boca, não vai chover e nem descer orvalho sobre a terra durante 3 anos e meio. Deus fez o milagre, cerrou os céus, cerrou a terra. Não cai chuva, não cai orvalho, não cai nada. Até vocês conhecem, eu tenho que ganhar tempo. Até o Senhor enviar o fogo do céu em resposta a Elias. Ele atrai o coração do povo para si. E o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando Elias percebe que o povo volta, os 450 profetas de Baal são mortos. E você sabe quais são as primeiras palavras de Elias? Já ouço o barulho de abundante chuva. Quem faz o milagre é Deus, mas quem profetiza é vocês. É preciso ter ousadia. Que espírito é esse que está na minha vida e na tua vida que não nos dá ousadia para profetizar? Já ouço o barulho de uma grande chuva. Aí ele fala para o servo: sobe e me diz o que tu vê. O servo subiu a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vezes. Disse: eu não vejo nada. Ele disse: sobe a sétima. Só que olha para a banda do mar. Quando ele vem de lá, diz: agora o que veio? Ele disse: eu não vejo nada a não ser uma pequena nuvem como a mão de um homem. Para o servo era a mão de um homem, para Elias era a mão de Deus. Eu quero dizer para você: a mão de Deus ainda está sobre a tua vida. A mão de Deus ainda está nesta causa. A mão de Deus ainda está nesta dificuldade. A mão de Deus ainda está nesta batalha, nesta luta. Se você está na presença de Deus, Ele não te abandona, Ele não te deixa. A mão de Deus ainda está contigo. Eu não vejo nada a não ser uma pequena nuvem como a mão de um homem. Ele disse: então corre e diz para Acabe andar rápido, porque vai descer abundante chuva. Agora está fácil, porque nós estamos em tempo de chuva. Mas há 2 meses atrás, quando a gente olhava para esse espaço chamado céu, que a gente não via nuvem nenhuma de chuva, e aqui eu não estou falando de um período de 6 ou 8 meses, eu estou falando de um período de 3 anos e meio. Escuta, igreja amada, se você tivesse há 3 anos e meio sem chuva e olhasse para o céu, esse espaço que a gente chama